Olá, você está no canal Qual é? Seja bem-vindo. Vamos falar sobre a história do Hoje em Dia. No início de 2005, a direção da Record decidiu reestruturar a faixa matutina, programando, para o segundo semestre, o fim do Note e a Note, e avaliando que o formato estava desgastado, e a produção de um novo programa. Foi encomendado, para o horário, o piloto de uma revista eletrônica inspirada no formato dos morning shows estadunidenses, programas matutinos que mesclavam jornalismo e entretenimento, incluindo Good Morning America e Today Show. Originalmente, Ana Hickman e Marcelo Rezende foram designados para a gravação, porém o jornalista desistiu do projeto antes da gravação, sendo substituído por Rodolfo Gamberini. Após a gravação do piloto, em junho, o programa foi aprovado para entrar na grade da emissora em agosto, porém a direção optou por transferir Gamberini para o telejornal SP Record após avaliar que o jornalista não se adequava à proposta, buscando novas opções para dividir o comando com Hickman. Em 11 de agosto daquele ano, Brito Júnior é contratado pela emissora e anunciado como apresentador do novo programa. Em 15 de agosto, poucos dias antes da estreia, Edu Guedes também é contratado para formar o time de apresentadores. História entre 2005 e 2009. Primeira fase. Os apresentadores da primeira fase: Edu Guedes, Ana Hickman e Brito Júnior em 2007. Em 22 de agosto de 2005, o Hoje em Dia entra no ar, dobrando a audiência deixada pelo Note e a Note e atraindo um público jovem para as manhãs. Além disso, Celso Cavallini passou a apresentar os quadros Aventura no Parque, onde jogava perguntas e respostas com artistas dentro em um parque de diversão dentro dos brinquedos em movimento, e Passarela Hoje em Dia com artistas, e um último onde famosos tinham que passar por uma passarela suspensa a vários metros do chão. Em 2007, Ticiane Pinheiro passou a comandar os quadros Café da Manhã, onde realizava entrevistas de manhã com artistas na casa deles, e As Aventuras de Ticiane, mostrando a diversidade cultural nas ruas, além de apresentar eventualmente o programa durante as férias e folgas dos apresentadores titulares. No mesmo ano, Cris Flores se tornou colunista, aparecendo algumas vezes durante as semanas para falar das notícias de celebridades. Luciana Liviero também passou a entrar ao vivo durante o primeiro bloco para dar notícias direto da redação de São Paulo junto com Brito. Em 2008, se tornaram colunistas Caroline Bittencourt, no quadro 7 Segredos, que, como este nome já diz, contava os 7 segredos de um determinado assunto, e Raica Oliveira, que passou a fazer reportagens de moda. Ambas ficaram apenas alguns meses, sendo a última substituída por Gustavo Sarti com o quadro Oficina da Moda. Em setembro de 2008, a audiência do programa estava alcançando uma média entre 8 e 12 pontos diários, 6 vezes mais que o antecessor Note e a Note, tornando-se por muitas vezes líder de audiência. Em janeiro de 2009, Celso Cavallini passou a apresentar o quadro Game Show, trazendo jogos entre duplas de artistas durante as férias de janeiro e, posteriormente, tendo uma segunda temporada em julho. Em 2009, Cris Flores deixou de ser colunista de celebridades e passou a integrar o quadro fixo de apresentadores. Entre 2009 e 2014, segunda fase. Os apresentadores da segunda fase: Gianni Albertoni, Celso Zucatelli, Cris Flores e Edu Guedes. Em 2011, a segunda fase do programa foi marcado por saídas, estreias de novos apresentadores e etc. Em maio de 2009, Brito Júnior deixou o programa para assumir o reality show Fazenda, sendo substituído por Celso Zucatelli. Em 24 de dezembro do mesmo ano, foi a vez de Ana Hickman se despedir do Hoje em Dia para se dedicar apenas ao Tudo é Possível, programa que havia assumido semanas antes. Para substituí-la, a emissora contratou Gianni Albertoni. Em 11 de janeiro de 2010, o programa ganhou um estúdio em Belo Horizonte, sendo contratada, pela emissora, a ex-Miss Brasil, Natália Guimarães, para apresentá-lo intercalado com os apresentadores no estúdio original, trazendo notícias e reportagens de entretenimento. 18 Outra mudança foi o primeiro bloco do programa, que passou a ser dedicado ao jornalismo, que ficou conhecido como Hoje em Dia Notícias, apresentado apenas por Celso Zucatelli.
O bloco mostrava notícias de forma mais leve, com Zucatelli se comunicando com Fábio Ramalho e Luciana Liviero, que já fazia parte das notícias, nas redações de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, Mariana Leão passou a fazer entradas ao vivo para chamar quadros jornalísticos e realizar reportagens para o programa, e Amin Kader estreou em matérias com celebridades no mesmo ano. Gustavo Sarti deixou o programa em 14 de fevereiro de 2012, Gianni Albertoni deixou a apresentação do programa no estúdio e passou a fazer apenas reportagens externas para os quadros de Carona com a Moeda e Dica Albertoni. A decisão surgiu após uma pesquisa feita pela Record que apontou uma aceitação maior de Gianni com o público em matérias nas ruas na ocasião. A apresentadora disse que não se sentia rebaixada, rebatendo as críticas que havia sido rejeitada pelo público desde a saída de Ana Hickman no mesmo ano. Ticiane Pinheiro deixou seu quadro para apresentar o programa da tarde no final daquele ano. Gianni Albertoni deixou definitivamente o programa para ser repórter do reality show A Fazenda. Em junho de 2013, a Record TV anunciou que estava tentando que Ana Hickman retornasse ao programa para reassumir seu cargo. Entre 2015 e atualmente, terceira fase. Os apresentadores da terceira fase, Ana Hickman, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e César Filho em 2019. No dia 19 de dezembro de 2014, foi anunciado que Edu Guedes, Celso Zucatelli e Cris Flores deixariam o comando em 2015, para se dedicar a outros projetos. Em 12 de janeiro, o programa retornou de férias, sob o comando de César Filho, vindo do SBT, da jornalista Renata Alves e o retorno de Ana Hickman. Além disso, foi estreado um novo quadro de culinária com o chefe Dalton Rangel e reportagens com Elzio Coronato. Os únicos remanescentes na nova fase foram Gustavo Sarti e Dr. Antônio Sproesser. Em 3 de agosto de 2015, Ticiane Pinheiro, que já foi repórter do programa, também passou a integrar o time de apresentadores. Em 15 de setembro, Celso Russomano se tornou repórter do programa, apresentando o quadro Patrulha do Consumidor, que antes fazia parte do programa da tarde. Em novembro, a Record TV contratou o estilista Ronaldo Esper para fazer parte do programa com uma coluna sobre vestidos de noiva. Em 2016, devido à boa recepção comercial do programa, o time de apresentadores passou a ser chamado novamente de Quarteto Fantástico pela imprensa. Em janeiro de 2017, durante as férias de César Filho, o ator Sérgio Maroni foi contratado para assumir interinamente o programa, e em 30 de junho do mesmo ano, estreou o quadro Antes e Depois, onde a plateia participou e ganhou um mil. Em janeiro de 2018, durante as férias de César Filho, o apresentador Tino Júnior assumiu interinamente o programa. Em 10 de fevereiro de 2020, o programa estreia novo cenário e o reality show Air, onde Ana Hickman e o cabeleireiro Celso Camura comandam diversas provas para revelar o melhor cabeleireiro do Brasil. Obrigado por assistir ao vídeo. Ajude o canal a crescer e continuar. Deixe o joinha e se não for inscrito, e se inscreva e ative as notificações, que será avisado todas as nossas atualizações. Até a próxima. Tchau.